Fala aí, meus queridos! Professor Adilson aqui, né, para mais uma aula de geografia. Hoje vamos estar dando continuidade aos nossos estudos sobre o continente africano, turma. Seguinte, só que hoje eu resolvi sair, né, do senso comum, fugir um pouquinho do nosso material didático e produzir algo um pouquinho diferente, mas com alguma relevância para a gente. Hoje eu vou falar rapidamente, basicamente, de uma das paisagens mais famosas do continente africano, porém uma daquelas que é menos estudada. Vamos falar um pouquinho sobre o deserto do Saara, galera. Um pouco da sua relevância e um pouco da sua dinâmica interna. Que muitas vezes, quando a gente pensa no deserto do Saara, pensa apenas que é uma área extremamente desértica e que ninguém utiliza para absolutamente nada. Vamos ver que isso é um pouquinho diferente do que o imaginário popular traz pra gente. Primeira coisa, né? O deserto do Saara se localiza, né, no continente africano. Na parte mais ao norte do continente africano. Ele é cortado aqui, ó, pelo Trópico de Câncer, né? Uma das linhas imaginárias que corta aí o globo. Os limites do deserto do Saara são o Mar Mediterrâneo ao norte, nós temos o Oceano Atlântico ao oeste, nós temos o Mar Vermelho ao leste e nós temos a região geográfica de Sahel ao sul. São os limites geográficos aí do deserto do Saara, beleza? Falando um pouquinho, tratando um pouquinho sobre a natureza do deserto do Saara. Primeira coisa, relevo, né? O relevo, basicamente, o deserto do Saara, ele é formado por um relevo característico dos planaltos, galera. Aquelas áreas mais elevadas do que as áreas ao seu redor. E uma característica muito famosa da paisagem do relevo é a formação de dunas, né? O que são dunas? Dunas são ecossistemas formados por grãos de areia. E são ecossistemas muito voláteis, porque eles se modifica, a paisagem das dunas se modifica de uma hora para outra de acordo com a ação dos ventos. Porque esses sedimentos, esses fragmentos de partículas de grãos, de areia no caso, arenito, quartzo, eles são muito voláteis, eles são soltos e eles se deslocam. Então a paisagem do deserto ela se modifica muito de uma hora para outra de acordo com a ação dos ventos. E a ação dos ventos, devido ali, né, à grande temperatura, ela é constante ali. Ventos sopram com muita frequência devido ali à mudança de pressão atmosférica sobre a superfície do deserto. Vegetação se caracteriza por ser xerófita, galera. O que seria a vegetação xerófita? Esqueci do acento. Vegetação xerófita é aquela vegetação que é adaptada a viver com baixa disponibilidade de água. É uma vegetação que tem raízes um pouco maiores e mais profundas e elas se adaptam devido ao fato dela conseguir armazenar água no seu interior e soltar pouca água para a atmosfera. Os cactos são um grande exemplo disso. Eles conseguem armazenar uma quantidade limitada de água no seu interior e devido a suas folhas terem aquele formato de espinho, elas soltam pouquíssimo vapor de água para a atmosfera, mesmo com a grande quantidade de calor, onde ele está no local onde que os cactos, ou a vegetação xerófita, como a gente chama, está situada. A fauna do deserto ela é formada por pouquíssimos animais, né? São poucos animais que conseguem se adaptar a viver com uma temperatura tão elevada ou tão baixa, né? Sabemos aí devido à amplitude térmica, eu vou falar um pouquinho mais à frente, e principalmente a disponibilidade de água. São apenas animais que conseguem se adaptar, que conseguem sobreviver por mais tempo no deserto. Exemplos são algumas espécies de lagartos, algumas espécies de cobras e os famosos camelos, né, do deserto, que conseguem armazenar uma grande quantidade de água e gordura em seu corpo para poder estar ali sobrevivendo às elevadas temperaturas e à baixa disponibilidade de água ali no ambiente onde ele está situado. A hidrografia. O principal destaque hidrográfico do deserto do Saara é o famoso Rio Nilo, né? Mais para o lado leste do deserto do Saara, você tem um rio que consegue sobreviver cortando ali aquela área de temperatura extremamente elevada. É o principal destaque hidrográfico devido à sua existência, à sua importância histórica, até mesmo aí no desenvolvimento da agricultura do ser humano, que se deu há mais de 5.000 anos atrás, e também, né, a sua relevância aí para algumas religiões que se situam ali naquela região ali, África, Oriente Médio, beleza? Principal destaque hidrográfico, Rio Nilo. E outro aspecto da natureza, né, é o clima, galera.
as condições atmosféricas ali, o clima do deserto do Saara é o chamado clima desértico. Ele tem a característica de ter baixíssima pluviosidade anual, significa o quê? Baixíssima quantidade de chuva. Por que tem pouca chuva, vocês sabem me dizer? Primeiro, devido a uma vegetação escassa. Pouquíssima vegetação significa pouquíssima evaporação. Pouquíssima disponibilidade de água significa pouquíssima evaporação também. Então, não tem os condicionantes necessários para se formar uma quantidade suficiente de chuva, mesmo com a umidade aqui do Oceano Atlântico, galera. Outra característica, né, se você tem baixa pluviosidade, você também tem baixíssima umidade. Umidade é a quantidade de água, de vapor de água, né, na atmosfera. Se você não tem água em superfície insuficiente ali para se evaporar, você também não tem água na atmosfera. Baixa pluviosidade, baixa umidade relativa do ar. E altíssima amplitude térmica. Você sabe o que é amplitude térmica? Amplitude térmica, galera, é a diferença de temperatura no mesmo local em um período determinado. No caso, a amplitude térmica no deserto do Saara é uma amplitude diária. No mesmo dia, você tem uma variação de temperatura muito elevada. Por exemplo, em média, mais ou menos ali, o deserto do Saara ao longo dos dias consegue atingir temperaturas próximas a 50 graus Celsius. 50 graus de temperatura nas áreas principalmente mais interiores e mais afastadas dos litorais, né, do litoral aqui no deserto. Quanto mais do interior, mais afastado do litoral, menos umidade. Consequentemente, também temperatura mais elevada. Em média, ali você consegue encontrar temperaturas de cerca de 50 graus Celsius ao longo do dia. Já durante a noite, né, devido ao fato das areias que cobrem grande parte da superfície perderem o calor com muita rapidez, você tem uma queda muito brusca de temperatura. A amplitude térmica se dá aí do fato de durante o dia você tem temperaturas extremamente elevadas e durante a noite temperaturas extremamente baixas. Durante a noite a temperatura pode chegar a cerca de menos 10 graus Celsius, galera. Você tem uma variação de temperatura diária muito alta, ou seja, uma amplitude térmica diária extremamente elevada. Beleza? A principal característica climática: baixa pluviosidade, baixa umidade relativa do ar e grande amplitude térmica. Falando um pouco da sociedade do deserto, existe sim sociedade do deserto, porque nós sabemos que o deserto ele corta muitos países ali no norte da África. O deserto ele é uma fronteira natural, vamos dizer assim, que delimita principalmente a África setentrional. Falamos sobre regionalização da África, não é? Da África subsaariana, subsaara, abaixo do Saara, vamos dizer assim. Setentrional, subsaariana, como se o deserto do Saara fosse uma espécie de limite natural. E o deserto do Saara também compreende o território de alguns dos países africanos. Países como Argélia, países como Chad, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Sudão e Tunísia. São países do continente africano que têm suas terras aqui, ó, dentro do deserto do Saara. Então, a partir disso, a gente já tem que entender que existe sim uma dinâmica, uma sociedade que se desenvolve dentro do deserto. Beleza? E entre esses países existem dois povos que têm um destaque, são chamados povos do deserto, que são populações nômades ou populações de comerciantes. Nômades são pessoas que não têm localidade fixa. Então eles se deslocam do deserto em busca ali de recursos. Principalmente eles buscam os oásis, né? Que são locais do deserto onde a água aflora com mais facilidade. Então, aqueles rios, né? Aquelas pequenas lagoas localizadas no deserto, devido ali à proximidade da superfície com o lençol freático. Esses povos são os povos nômades tuaregues, né, que são populações nômades que vivem e sobrevivem ali no deserto, e nós também temos os povos comerciantes dentro do deserto, que são os beduínos, uma população que se desloca dentro do deserto em busca de comercializar especiarias, comercializar riquezas, comercializar mulheres, dependendo ali do aspecto religioso. Sabemos aí que grande parte da África setentrional é islâmica, então existe umas certas políticas diferenciadas ali, né?
E então são esses dois povos do deserto que compõem também alguns desses países dentro do território do deserto do Saara. E não só de comércio vive a economia do deserto do Saara. Devido ali à descoberta de petróleo, a principal atividade econômica de destaque na área do deserto do Saara é a exploração de petróleo. E a exploração de petróleo é feita principalmente nesses países aqui: Líbia, Argélia, Egito e Tunísia. São os países que têm um desenvolvimento melhor ali dentro da exploração de petróleo. Ou seja, mesmo naquela área desértica, é possível encontrar um recurso natural extremamente valorizado. E ele é explorado devidamente por esses 4 países aqui. Tem mais países que exploram, mas os principais destaques são esses 4 países aqui, localizados aí ao norte do continente africano. Também existe o destaque para o turismo, né? Mas em comparação com a exploração de petróleo, a principal atividade geradora de recurso é o petróleo. A principal atividade que atrai população é o turismo histórico, o turismo religioso e o turismo que busca ali a paisagens diferenciadas que são localizadas unicamente ali no deserto do Saara. Galera, com isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula extra, dessa aula especial aqui sobre esse bioma desértico, né, que não se fala tanto, que não encontramos nos livros didáticos, mas eu resolvi fazer algo um pouquinho diferenciado para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro aqui, mesmo tendo falado rapidamente, brevemente, sobre cada um desses conteúdos. E espero que vocês tenham gostado aí dessa aula aí, que também tem um pouco de curiosidade sobre. Galera, valeu, um abraço, até a nossa próxima aula.